Olá, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vamos continuar a correção da prova de matemática do Enseja. Vamos fazer agora da questão 41 à questão 50. Estou deixando aí na descrição do vídeo o link da correção da questão 31 a 40 e da correção da questão 51 a 60, ok? Antes de começar, aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, beleza? Vamos lá. O gráfico apresenta o lucro em milhão de reais obtido por uma empresa no período de 2015 a 2017. Sabe-se que o percentual de queda dos lucros observado de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017 se manteve de 2017 para 2018. O lucro dessa empresa em 2018 em milhão de reais foi de... Então vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico que mostra esse lucro em milhões. Aqui eu tenho a quantidade em milhões, aqui, ok? Aqui na vertical. E aqui na horizontal, deitadinho, eu tenho os anos, ok? Em 2015 ficou em 80 milhões, em 2016 ficou em 60 milhões, e em 2017 ficou em 45 milhões, ok? Então vamos lá, ele fala que a redução foi sempre a mesma de um ano para o outro. Então vamos descobrir de 2015 para 2016 que vai ser a mesma do restante, tá? Então a gente vai comparar o ano de 2016 com o ano de 2015 para descobrir essa taxa que decaiu essa quantidade. Então como que a gente faz? A gente vai fazer uma comparação, vai pegar o valor de 2016, que seria 60 milhões aqui, ok? Então 60 e comparar com 2015, que é de 80 milhões. Então a gente faz essa comparação, dessa comparação a gente chega na taxa de porcentagem que foi a diminuição. Aqui a gente pode simplificar, como tem um zero em cima e um zero embaixo, a gente corta, fica 6 sobre 8. Aqui simplificando essa fraçãozinha fica 3 sobre 4. Agora fica mais fácil fazer a divisão. 3 dividido por 4 dá 0,75, certo? Se eu tivesse feito aqui 60 dividido por 80 direto, também chegaria no 0,75. Então aqui fica a seu critério, aquele que achar melhor. Eu posso simplificar a fração para o cálculo ficar mais fácil aqui no final, ou já dividir direto aqui no começo, não importa, o resultado é o mesmo. 0,75, para passar para a porcentagem é só multiplicar por 100, então vai dar 75%. Então isso quer dizer o quê? Que 60 milhões equivale a 75% de 80 milhões. Ou seja, 80 milhões era 100%, menos 75 é igual a 25, ou seja, de 2015 para 2016 diminuiu 25%. E segundo o enunciado, isso aqui vai acontecer em todos os outros anos. De 2016 para 2017 também caiu 25%. E de 2017 para 2018 também vai cair 25%. E ele quer saber então em 2018 onde que vai estar a minha barrinha aqui, né? Quantos milhões que vai ser lá em 2018. Aqui é só a gente verificar quanto que é 25% de 45 milhões, ok? Porque de 2017 era 45 milhões, vai diminuir 25%, vai ser o de 2018. Então é só calcular 25% de 45 milhões. Como que a gente calcula? Ó, 25% eu escrevo em forma de fração, ó, 25%. Essa aqui é uma fraçãozinha, eu posso escrever porcentagem a 5, sinal de porcentagem, ou em forma de fração. Então eu escrevo 25% vezes o 45, ok? O resultado disso aqui é o 25% de 45. Lembrando que quando não aparece nada eu tenho o número 1 aqui embaixo. Agora é só multiplicar. 25 vezes 45 dá 1125. 100 vezes 1 dá 100. 1125 dividido por 100 dá 11,25. Ou seja, de 2017 para 2018 vai diminuir 11,25 milhões. Então é só pegar os 45 milhões e fazer menos 11,25, que é o que vai ser diminuído. Aqui a gente iguala as vírgulas, quando não tem vírgula a gente tem que lembrar que a vírgula está aqui do lado e a gente iguala as casas com zeros, ok? Agora é só fazer a continha de menos. Zero não dá para tirar 5, eu vou emprestar daqui, ó, corta o 5, vira 4, empresta 1 para cá. Corta, o 10 vira 9, emprestou 1 para cá. 10 tira 5, dá 5. 9 tira 2, dá 7. A vírgula mantém.
4 tira 1 dá 3 e 4 tira 1 dá 3. Ou seja, lá em 2018 vai ter 33,75 milhões, ou seja, alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão. Um novo aparelho celular foi lançado por R$ 750 para pagamento à vista. A loja 1 oferece esse aparelho com o seguinte plano de financiamento. Loja 1, entrada de R$ 550, paga no ato da compra, sendo o restante pago em parcela única, 2 meses após a compra, com taxa de juros simples de 2,50% ao mês. Uma segunda loja também decide comercializar esse aparelho, oferecendo um plano no mesmo formato do que é ofertado pela loja 1. Uma entrada de R$ 250, paga no ato da compra, e o restante a ser pago em parcela única 2 meses após a compra, sujeita a uma taxa mensal de juros simples. Para que o plano de financiamento dessa segunda loja resulte num desembolso total igual ao que o cliente teria ao comprar esse aparelho financiado na loja 1, a segunda loja deve propor em seu financiamento uma taxa mensal de juros simples igual a... Então vamos lá, parece bem complicado, um enunciado grande, mas ele é bem tranquilo. Vamos fazer ele bem passo a passo aqui. Ele fala de juros simples, então eu tenho que lembrar aqui que eu vou ter que utilizar a fórmula do juros simples, que seria essa aqui, ó, M igual a C vezes 1 mais I vezes T. Então primeiro vamos entender o que é cada letrinha aqui. M é montante, montante é o valor final, depois que corre todo o tempo lá, os juros, eu tenho um valor final, isso é chamado de montante. O C é capital, é aquilo que eu estou investindo no momento, ok? Aí eu tenho o I, que é a taxa, certo? E o T é o tempo que aquilo ali vai ficar rendendo, passando, ok? Que pode ser em meses, em anos, em dias, tá? O enunciado sempre passa para nós como que vai ser esse tempo, certo? Então vamos lá. Então na loja 1, o celular custa R$ 750 à vista. E ele dá essa opção, uma entrada de R$ 550 e o restante eu vou pagar após 2 meses, mas com uma taxa de R$ 2,50. Então como é que ficaria? 750 menos o 550 que eu vou dar de entrada, daqui 2 meses eu teria que pagar R$ 200, né? Que eu não vou pagar R$ 200 porque vai ter uma taxa, ou seja, vai subir um pouquinho esse valor. Então vamos ver quanto que eu vou pagar aqui, ó. Então vamos usar a fórmula do juros simples, certo? Vamos achar os nossos valorzinhos. Quem que vai ser o montante? É justamente isso que eu não sei, é o tanto que eu vou pagar lá depois de 2 meses. Esse valor eu não sei. Quanto que é o capital? O capital seria o 200, que é o valor que eu estaria pagando hoje, certo? Então o C é 200. Qual que é a minha taxa? 2,50%. Aqui que está a atenção quando eu trabalho com juros simples, ok? A porcentagem ele sempre tem que estar em decimal. Então deu 2,50, ele deu a informação em porcentagem, eu sempre divido por 100. Então 2,50 dividido por 100 dá 0,025. Eu tenho que jogar na fórmula dessa maneira aqui, ok? E o tempo dado vai ser 2 meses, ok? Agora é só trocar aqui na minha fórmula, o M. Eu não sei, continua M. O C é 200 vezes, abre parênteses, 1 mais o I é 0,025 vezes o tempo que é 2. Pronto. Agora é só resolver esse cálculo aqui, é uma expressãozinha. Aqui eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro, né? 200 vezes. Aqui soma e multiplicação, vou fazer a multiplicação primeiro. Então vai ficar 1 mais 0,025 vezes 2 é igual a 0,05, certo? Então meu M é igual, resolver lá dentro do parênteses, 200 vezes 1 mais 0,05 dá 1,05. M é igual 200 vezes 1,05 dá 210. Ou seja, daqui a 2 meses eu vou ter que pagar uma parcela de R$ 210. Ou seja, o celular vai sair por 550 que eu dei de entrada mais 210, R$ 760. Isso na loja 1. O enunciado fala lá, ele quer saber na loja 2. Então vamos agora para a loja 2. Então a informação que a gente tem na loja 1 a prazo vai custar R$ 760. Na loja 2, vamos lá. Aqui vai seguir o mesmo molde, só que vai ser uma entrada com valor menor. Ele vai pagar 250 de entrada e o restante no final. Ou seja,
250 menos 250 dá 500, ou seja, daqui 2 meses ele vai ter que pagar os R$ 500 mais a taxinha lá que vai ter de juros, certo? Só que o enunciado quer saber o seguinte: quanto que tem que ser aquela taxa para que esses R$ 500 aqui ele aumente para que realmente no final dê também 760, certo? Para que isso aconteça, lá no final teria que estar pagando quanto? 760 menos 250 que eu vou dar de entrada dá 510. Então ele quer saber quanto que tem que ser essa taxa para que lá no final, depois de 2 meses, aquele R$ 500 vire R$ 510, certo? Então, utilizando a nossa fórmula, o montante vai ser quanto? Eu sei, é 510. Eu já sei quanto que eu quero que seja lá no final. Eu quero que dê 510, para na hora que eu juntar com 250, dê R$ 760. O capital, eu sei, é os 500 que eu teria que pagar hoje. A minha taxa de juros, eu sei? Não, é justamente o que está sendo perguntado aqui, ok? E o tempo são 2 meses. Agora, substituindo lá, o montante 510 igual o C, que é o capital, 500 vezes, abre parênteses, 1 mais o I, eu não sei, continua aí, vezes 2, que é o tempo, fechou parênteses. Agora é só resolver aqui, ó. 510 igual 500 vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes 2 dá 2I, certo? Aqui eu vou ter que aplicar a regrinha de distributiva, certo? Fica 510 igual 500 vezes 1, 500. 500 vezes 2i dá 1000i. Agora dá uma organizadinha na equação. 510, esse 500, ó, como não aparece o sinal, eu sei que ele é positivo, passa para o outro lado, ele vem subtraindo, então fica menos 500. Igual, desse lado fica o 1000i. 510 menos 500 dá 10, igual a 1000i. Agora vamos isolar o i, que é a letrinha que eu estou procurando, vai ficar i igual o 10 que já está aqui, o 1000 está multiplicando o i, passa para o outro lado, dividindo. Então meu i é igual 10 dividido por 1000, dá 0,01. Para passar para a porcentagem é só pegar e multiplicar por 100. 0,01 vezes 100 é igual a 1%. Ou seja, alternativa A. Para que eu chegue no 510, eu preciso que seja aplicada a taxa de 1%. Ok? Estudo feito com 1.220 adolescentes norte-americanos aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. 3/4 desses adolescentes dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. Dos adolescentes que participaram desse estudo, a quantidade dos que enviam mensagem escrita aos amigos diariamente é... Então aqui eu tenho um probleminha simples de fração, ok? Eu tenho uma quantidade total de adolescentes, tá? E ele fala que 3/4 desses adolescentes enviam mensagem escrita. E o problema é que é justamente saber quanto que é essa quantidade de adolescente. Ou seja, vamos lá. Então 3/4 enviam, certo? Então vou ter que calcular 3/4 de 1.220. Então é só fazer 3/4 vezes 1.220, ok? Aqui lembrando que quando não aparece nada embaixo eu tenho o denominador igual a 1, certo? Agora é só multiplicar. 3 vezes 1.220, 3.660. 4 vezes 1, 4. Agora é só dividir. 3.660 dividido por 4. Então vamos fazer a divisão aqui. O 3 não dá para dividir por 4, vou ter que pegar o 36, que dá 9. 9 vezes 4, 36. Faz a continha de menos. 6 tira 6 é 0 e 3 tira 3, 0. Abaixa aquele 6 ali. 6 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 dá 4. Faz a continha de menos. 6 tira 4, sobra 2. Tem mais um 0 para baixar. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. E aqui 0 menos 0 dá 0 e 2 tira 2, 0. Ou seja, 3.660 dividido por 4 é 915. Ou seja, 3/4 de 1.220 é igual a 915. Ou seja, 915 adolescentes mandam mensagens escritas a seus amigos. Alternativa C. Ok? Para estimar a extensão de um engarrafamento, chamado de E,
Em uma via com 3 pistas de rolagem onde só trafegam carros de passeio, o Departamento de Trânsito considera, para efeito de cálculo, que cada carro ocupa 5,5 metros de extensão da pista de rolagem onde se encontra conforme indicado na figura, certo? Então aqui eu tenho a figura que mostra o engarrafamento, certo? Que ele chamou de E. Então teria os primeiros carros e os últimos carros nesse espaço, e cada espacinho que o carro ocupa é de 5,5 metros. A expressão matemática que expressa a relação entre a extensão do engarrafamento medido em quilômetro e o número n de carros envolvidos nesse engarrafamento é dada por... Então vamos lá, aqui é bem simples, ó. Ele fala que o número de carros é chamado de n, então tem um número de carros nesse engarrafamento, não me importa o número, eu sei que tem uma quantidade de carros aqui, certo? Esses carros estão divididos em 3 faixas, ó, em 3 pistas, tá vendo? 1, 2, 3. Então essa quantidade de carro é dividida em 3 vias, certo? E tenho que multiplicar por 5, por quê? Porque cada espacinho aqui que eu tenho é de 5,5 metros, certo? Tem que, depois que eu vou ter isso aqui, ó, ele quer que seja medido em quilômetro. Então esse resultado, como está sendo calculado em metro, depois eu tenho que converter ele para quilômetro. Então tem que lembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, ou seja, no final aqui eu tenho que dividir isso aqui por 1000 para poder transformar em quilômetros, certo? Então olha só como que fica. Então o número de carros tem que ser dividido por 3, depois tem que ser multiplicado por 5,5 para me saber o tamanho do engarrafamento, e no final eu tenho que dividir por 1000 para poder transformar em quilômetro. Olha a expressãozinha aqui que a gente encontrou, seria a alternativa A, certo? Uma indústria, necessitando contratar mão de obra, elaborou um gráfico no qual apresenta a distribuição das 80 vagas que precisa preencher. Porém, ficou faltando especificar o percentual de vagas para operador de máquinas. Vagas de emprego, tá vendo aqui, ó? Ele colocou 30% aqui do auxiliar de serviços gerais, tem os 10% do gerente geral, tem os 20% do auxiliar administrativo, e operador de máquina ficou faltando a porcentagem aqui. Ele quer saber quantas vagas foram oferecidas para operador de máquinas. Então vamos lá. Primeira coisa, então eu tenho que descobrir a porcentagem aqui do operador de máquinas, né? Então vamos lá, eu tenho que saber o quê? O total é sempre 100%. O que eu tenho aqui, ó? 30% de um, 10 do outro e 20 do outro. Então eu conheço 60%. Então 100 menos os 60 que eu conheço dá 40%. Ou seja, o operador de máquina representa 40%. Ok? Esse era o primeiro passo. O total de vagas é 80, então 40% dessas vagas aqui é do operador de máquina, então é só calcular 40% de 80, certo? Então vai ficar 40% vezes 80, certo? Lembrando que aqui embaixo, quando não tem nada, tem o número 1, certo? Denominador. E agora é só multiplicar 40 vezes 80, 3.200. 100 vezes 1, 100. 3.200 dividido por 100 é igual a 32, ou seja, com 40% de 80 é 32, ou seja, eu tenho 32 operadores de máquina. Alternativa B. Para criar a tela Réptiles, o pintor Escheu utilizou a técnica de recortes e colagens em papel para formar um lagarto. Inicialmente, ele utilizou um pedaço de papel com dupla camada no formato de um hexágono regular. Hexágono seria aquela figura de 6 lados, ok? Regular quer dizer que ela tem a mesma medida, conforme a figura. Depois desenhou e recortou partes em uma das camadas, por exemplo, a cauda do réptil, representada pelo número 6, que foi colada na parte externa do hexágono, deixando assim aparente. Tá vendo aqui, ó, a cauda dele? Se você olhar aqui, ó, na parte cinza, dá para enxergar um lagarto aqui. Essa cauda 6 aqui, ó, essa parte F, tá vendo? Ele recortou daqui e colou aqui fora, certo? Então vamos lá. O lagarto será formado pelo conjunto de todas as partes claras. Um professor mostra essa obra a seus alunos, ensinando que figuras iguais são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas, e por isso têm áreas iguais.
Apresenta então 4 propostas para obtenção da área do lagarto formado pelos recortes e colagens. A primeira seria cálculo da área total do hexágono. 2. Soma das áreas das figuras representadas por números. 3. Soma das áreas das figuras representadas por números e letras. E cálculo da área do hexágono menos as áreas das figuras representadas por números. Qual das propostas apresentadas pelo professor representa a área do lagarto formado pelos recortes e colagens? Então veja, é uma questão longa, um texto longo, mas ela é bem simples, tá? Então primeiro você tem que entender então que ele foi recortando aqui o hexágono para formar aqui a cauda, as patas, ok? Ele quer saber a área desse lagarto, ou seja, o espaço que ele ocupa, tá? Tem alguma relação com o hexágono? Tem. Quer ver por quê? Vamos lá, tá aqui, ó. Vamos lá, essa parte 1, ela saiu da onde, ó? Ela seria essa parte A, tá vendo? Ela tá aqui. A parte 2, ela saiu daqui, ó. Tá vendo? Dessa partinha aqui. A parte 3 tá aqui no E. A parte 4 tá aqui no B. A parte 5 tá aqui no C. E a parte F tá aqui. Tá vendo? Na hora que eu trago ela de volta, fecha meu hexágono. Ou seja, o lagarto, ele seria o tamanho do hexágono. Então, o espaço que o lagarto ocupa aqui é a mesma coisa, é totalmente o espaço do meu hexágono. Ou seja, seria o cálculo da área total do hexágono é o tamanho do lagarto, ok? Ou seja, a alternativa A seria a primeira opção aqui que o professor deu. Maravilha? Roger, professor na Universidade de Oxford e especialista mundial em relatividade e teoria quântica, descobriu um belíssimo tipo de pavimentação aperiódica, constituída apenas por 2 tipos de ladrilhos, como se observa na figura 1. Esses 2 tipos de ladrilhos, pelos seus aspectos, foram batizados de flechas e papagaios por John Cowie, outro entusiasta de diversões matemáticas, à semelhança de Penrose. As flechas e os papagaios podem ser obtidos pela fragmentação de um polígono, como mostra a figura 2. Esse polígono é um trapézio, triângulo, octógono ou paralelogramo. Então veja aqui, ó, ele me deu um polígono, certo? Aqui ele é recortado para formar essa figura, mas o que me importa é esse polígono aqui de fora, tá vendo? Ó? Que tem 4 lados aqui, ó. Certo? Então, primeiro aqui nessa questão, a gente vai eliminar 2 alternativas já como. Eu vou lembrar que o triângulo tem 3 lados, tá vendo? Meu polígono aqui tem 4, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, o triângulo não pode ser, então já descarta B. O octógono tem 8 lados, eu só tenho 4, ou seja, já descarto o octógono, então sobrou trapézio e paralelogramo, certo? O trapézio e o paralelogramo tem 4 lados, então pode ser um dos dois. Agora eu tenho que lembrar que o trapézio só tem 2 lados paralelos, ou seja, 2 lados que não se encontram, certo? Então se eu continuar essa reta e essa reta aqui, esses lados, eles nunca vão se encontrar. E tem que observando aqui, ó, esses 2 lados também são paralelos, certo? Então já dá para entender que não é trapézio, tá? Mas isso visualmente. O paralelograma teria os 2 lados, os 2 pares de lados paralelos. Mas como que eu posso garantir que é um paralelograma aqui? Além de ter os 2 pares de lados paralelos, tá? Esse lado é paralelo a esse e esse é a esse, ele tem os ângulos opostos, são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, certo? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 36, 36, daria 72 dois juntos. O oposto é o que está lá do outro lado, ó. Tá vendo? Mesma medida, eles são congruentes. E se eu olhar aqui, ó, ele não me deu aqui nesse pedacinho, mas como aqui é 1, a medida é 36, 36, aqui é a mesma coisa, ó, 1, 1, então aqui é 36. E aqui é a mesma coisa, ó, 36, 72, aqui vai ser 36, 72. Então veja, ó, 36, 72, 36, 72, são congruentes. Então isso aqui garante que ele é um paralelogramo, ok? Um atleta participará de uma prova de ciclismo de 40 km. Para se preparar para essa prova, no primeiro dia de treinamento percorreu 16 km, no segundo dia 20 km, no terceiro dia 24 km, e aumentando diariamente sempre a mesma quantidade de quilômetro, chegou a percorrer no último dia de treinamento um percurso de comprimento igual ao da extensão da prova que irá participar, ou seja, 40 km.
Quantos dias durou esse programa de treinamento? Então vamos lá. No primeiro dia ele percorreu 16 quilômetros. No segundo dia, 20 quilômetros. No terceiro dia, 24 quilômetros. E nos demais dias, ele vai percorrer diariamente a mesma quantidade, certo? De quilômetros, ou seja, a mesma distância que ele aumentou de um dia para o outro, ele vai continuar aumentando. Então, do primeiro dia para o segundo, ele aumentou 4 quilômetros. E aqui ele aumentou 4 quilômetros, ou seja, vai aumentar sempre 4. Quer dizer o quê? Que no próximo dia quintano ele vai aumentar 4, vai para 28. Ele aumentando mais 4 no próximo dia, vai para 32. Aumentando mais 4, ele vai para 36. E aumentando mais 4 para 40. Olha, ele chegou naquilo que vai ser realmente a prova, 40 quilômetros. Então, em que dia que ele chegou no 40? 24 está no terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Ou seja, o programa dele de treinamento durou 7 dias, ok? Um frasco que continha 3,5 litros de uma determinada substância trincou-se. Com isso, perderam-se 300 ml de seu conteúdo. O restante da substância que permaneceu no frasco será transferido para recipientes com capacidade de 250 ml cada. A quantidade mínima desses recipientes necessária para acomodar o restante da substância é... Então vamos lá. Aqui eu tenho um probleminha de conversão. O frasco continha 3,5 litro. Depois ele começa a falar da perda em ml e a capacidade dos outros frascos também em ml. Então o primeiro passo aqui é deixar tudo na mesma unidade de medida. Ou seja, vamos passar esse litro aqui para ml. Então tem que lembrar o quê? Que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Então, para transformar 3,5 litros em ml, é só fazer 3,5 vezes 1000, que isso aqui vai dar 3.500 ml, certo? Depois que trincou, eu tive uma perda de 300 ml, ou seja, 3.500 ml menos 300 ml. Eu fiquei com 3.200 ml, certo? E eu vou colocar isso aqui agora em frascos menores, em recipientes, que cabe 250 ml cada. Então, quantos que eu vou precisar? É só pegar o 3.200 e dividir por 250. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que pegar o 320, dividido por 250 dá 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2, certo? 0 menos 0 dá 0. 2 não dá para tirar 5, empresta aqui do 3, aqui vira 2, vai 1. 12 tira 5, 7. 2 tira 2, 0. Abaixo esse 0 aqui, eu vou ter 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Faz a continha de menos. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. E 7 menos 5, 2. 200 não dá para dividir por 250, então eu coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Ficou 2.000 dividido por 250, que vai dar 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40, fica 0, sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20, certo? 0 tira 0 é 0. 0 menos 0 é 0. E 0 menos 0 é 0. 2 menos 2 é 0. Ou seja, dá 12,8. Ou seja, eu vou precisar de 12,8 frascos. Não tem, né? Uma quantidade inteira. Então, 12 frascos só não dá, porque ainda vai ter mais um restinho. Ou seja, eu vou precisar de 13 recipientes para poder guardar esses 3.200 ml que sobrou, certo? Em uma pizzaria, o gerente organiza as mesas lado a lado, de acordo com a quantidade de pessoas no grupo. Observe algumas composições possíveis com 1, 2 ou 3 mesas. Então, quando eu tenho uma mesa, fica 4 pessoas, com 2 mesas ficam 6 pessoas e com 3 mesas ficam 8 pessoas e assim por diante. Para grupos com mais de 8 pessoas, é possível acrescentar mais mesas, seguindo esse mesmo padrão. Palavrinha importante, mesmo padrão. Um grupo de pessoas foi a uma pizzaria numa comemoração de fim de ano. Para acomodá-las foram necessárias 11 mesas, dispostas lado a lado, não sobrando nenhum lugar. Sabe-se que, nesse grupo, para cada 4 pessoas foi consumida uma pizza grande que custava R$20. O valor em real referente ao consumo total de pizzas desse grupo foi de... Então vamos lá. Então eu tenho um padrãozinho aqui,
tá? Que eu tenho que perceber como esse padrão. Por quê? Qual que seria uma ideia? Ficar desenhando mesas aqui até chegar na 11 mesas e contar o tanto de pessoas. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum, certo? Tem que eu tenho outra maneira de chegar nesse também, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui. Vamos encontrar esse padrão. Uma mesa vai dar para 4 pessoas. 2 mesas para 6 pessoas e 3 mesas 8 pessoas. Então aqui ó, vai subindo a quantidade de mesa, vai mudando a quantidade de pessoas. Tem que perceber que eu tenho um padrão aqui na quantidade de pessoas. Ela sempre aumenta de 2 em 2, certo? Então já dá para perceber, por exemplo, se eu tivesse 4 mesas, eu teriam 10 pessoas, certo? Então vamos tentar imaginar uma continha que eu consiga fazer em relação à mesa que o resultado dê a quantidade de pessoas, certo? Essa é a minha ideia então. Então vamos lá. Então como está aumentando de 2 em 2, eu vou pensar então em multiplicar alguma coisa, certo? Porque como está aumentando, a multiplicação aumenta. Se eu fizer 2 vezes a quantidade de mesas dá a quantidade de pessoas, 2 vezes 1 dá 2. Tinha que dar 4, né? E se eu acrescentar mais 2, eu chego nesse 4? Chego, né? Ó, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Essa ideia que eu tive tem que acontecer o quê? Tem que funcionar nas outras duas que eu tenho. Se funcionar, eu encontrei o padrão. Então vamos testar aqui, ó. Vamos testar na primeira mesa. Então 2 vezes uma mesa mais 2 é igual 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Ó, 4 pessoas, bateu. Vamos testar aqui nas duas mesas. Então 2 vezes quantidade de mesa, 2 mais aquele 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Ah lá, bateu com a segunda. Vamos testar aqui com 3 mesas. Então fica 2 vezes quantidade de mesa, 3 mais 2. Ó, veja que esse 2 aqui é fixo. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Bateu. Então encontrei o padrãozinho que me dá a quantidade de pessoas devido em relação à quantidade de mesas. É só multiplicar a quantidade de mesas por 2 e acrescentar 2 no resultado, certo? Então ele fala agora que precisou utilizar 11 mesas. Então agora a gente consegue descobrir quantas pessoas tinha. Então vai ficar 2 vezes, qual que era a quantidade de mesas que ele fala? 11. E acrescenta 2 no resultado. 2 vezes 11, 22. Mais 2, 24. Ou seja, tinha 24 pessoas lá naquela pizzaria. Agora fica fácil de achar o que ele quer saber. Sabe-se que no grupo, para cada 4 pessoas, foi consumida uma pizza grande que custava R$ 20. Então é só pegar esse 24 e dividir pelo grupo aqui, ó. 24 dividido por 4 é 6, ou seja, foram consumidas 6 pizzas. Então fica 6 vezes 20, porque cada pizza custa R$ 20. 6 vezes 20, 120. Ou seja, foi gasto R$ 120. Alternativa C, certo? E aí? Gostou da aula? Aproveite, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo com a galera. Se você tiver algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, é só deixar ele nos comentários. Galera, então, bons estudos, um grande abraço, até a próxima.